Olá, tudo bem? Já faz algum tempo da última vez que a gente conversou aqui sobre o que fazer quando presenciar uma crise epiléptica. Como essa é uma dúvida muito recorrente nos atendimentos, eu achei importante gravar esse vídeo para explicar bem direitinho. Então, mesmo que eu conseguir explicar para ficar um pouco mais didático, eu vou dividir em 3 tipos principais de crise. Então, crises sem alteração de consciência, crises com alteração de consciência e crises que evoluem para tônico-clônica bilateral, que é a convulsão. Nas crises sem alteração de consciência, o paciente pode ter um desconforto epigástrico, alguma dormência, algum repuxamento de um lado específico do corpo, mas sem alterar a consciência. Neste caso, a pessoa que está junto, o acompanhante, ele basicamente fornece suporte e companhia. Caso essa crise evolua, ou caso a gente esteja diante de uma crise com alteração de nível de consciência, então o paciente fica com o olhar distante, olhar vago, a fala desconexa ou para de falar, a presença do acompanhante ela é mais importante e as condutas são mais importantes porque o paciente pode eventualmente se colocar em alguma situação de risco. Como assim, situação de risco? Então, se ele está tendo a crise e ele está próximo a uma calçada, pela perturbação do nível de consciência ou até mesmo pelo surgimento do que a gente chama de automatismos deambulatórios, né? Então, o paciente começa a andar, ele pode sair da calçada e ir para o meio da rua, ou se ele está em casa e está tendo essa crise, daí pode começar com automatismos manuais, então se ele estiver perto do fogo, ele pode acabar se queimando, se machucando. Então, a presença do acompanhante nessa situação, ela é essencial para garantir a segurança do paciente, então para evitar que ele se exponha a essas situações de risco. Lembrar no caso de crises com alteração da consciência, conforme o paciente for voltando da crise, que ele vai aos poucos recuperando, então isso pode levar alguns minutos. Então é importante que a pessoa que está junto, ela sempre converse com o paciente num tom de voz calmo, num tom de voz tranquilizador, para que ele retorne dessa crise o mais tranquilo possível. Se a gente falar, às vezes, num tom de voz agressivo ou tentar segurar, encostar muito, o paciente pode voltar mais agitado e voltar mais agressivo da crise. O outro tipo seria uma crise que evolui ou uma crise já inicialmente tônico-clônica bilateral. Nessa crise, o paciente faz movimentos, então faz uma fase tônica, que é uma fase de contratura muscular involuntária, depois ele faz uma fase clônica, que são abalos musculares, depois ele faz, por fim, um relaxamento, que é onde costuma acontecer a liberação de esfíncter, então é quando ele se urina. E depois ele entra numa fase pós-ictal, que é uma fase de recuperação cerebral. Quando a gente presenciar esse tipo de crise, também o nosso grande objetivo vai ser garantir que o paciente esteja em segurança. A crise tem uma duração geralmente de 1 a 2 minutos, mas são 1 a 2 minutos que quem já presenciou sabe que demoram muito tempo para passar. Então é importante nesse caso olhar no relógio, assim que você percebeu que a crise começou, olha no relógio para ter uma documentação exata de início e duração de crise. Além disso, tentar deixar o paciente deitado, então, ou no chão, ou se ele está num sofá, deixar ele deitado. Colocar algum coxinha, alguma coisa, pode ser o seu casaco, pode ser um lenço, pode ser uma blusa dobrado embaixo da cabeça, para quando ele fizer os movimentos com a cabeça, ele fique mais confortável. Não colocar nenhum objeto dentro da boca, nem colher, nem seu dedo, nem toalha, nada disso, porque isso, além de dificultar ainda mais a passagem do ar, pode gerar ferimentos adicionais tanto para o paciente quanto a você que está ali para ajudar, tá? Não oferecer nada para o paciente tomar ou cheirar enquanto ele está desacordado. Também é bem importante não restringir os movimentos, então esses movimentos eles são são resultado de descargas cerebrais anormais. Não adianta restringir o movimento, a restrição, então segurar o paciente com força durante uma crise pode resultar em ferimentos adicionais e tudo que a gente quer na verdade é evitar complicação e jamais criar qualquer coisa, qualquer problema ou complicação adicional. Uma vez passada a crise, então, como eu falei, o paciente vai entrar numa fase de recuperação. Quando ele entrar nessa fase de recuperação, você precisa permanecer ao lado até que ele esteja consciente novamente, fornecer sempre esse discurso tranquilizador de que tá tudo bem, que você tá com ele, que aconteceu tal coisa, que ele tá em tal lugar, porque conforme ele for voltando da crise, a consciência vai voltando aos pouquinhos. Então, é importante que você esteja próximo e ajude a tranquilizar o paciente nesse retorno da crise.
Eu espero ter ajudado. Se permanecer alguma dúvida, é só entrar em contato. Um abraço.